pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Agradeço aí a Casa Albino Teixeira pelo convite. E hoje nós vamos aqui falar sobre Maria Madalena, Maria de Magdala, né? E é um prazer estar com vocês. Desejo a todos aí muita paz e harmonia no coração, que Jesus possa estar amparando aí cada um de vocês, né? Bom, nós vamos começar aqui o nosso estudo, né? Maria Madalena, né? Ela foi uma personagem bíblica, né? E a importância dela no campo espiritual, campo religioso, foi de tamanha importância que o próprio Emmanuel, ele vai dizer no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai dizer o seguinte: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. E aí ele fala que ela deixou tudo, né? Ela deixou aquela vida que ela tinha para seguir o Messias, para seguir o Mestre Jesus. Então, por isso que ele fala que ninguém teve, né, tamanha violência sobre si mesmo. Por causa de quê? Exatamente por causa dessa resignação dela, dessa vontade que ela teve, né, de mudar a vida dela, etc. e tudo mais, né? Ela tem esse nome, né, Maria de Magdala também, porque ela vem de uma cidade, né, chamada Magdala, que está a sudoeste do Mar da Galileia, e essa cidade de Magdala era uma cidade importante, era o centro comercial e industrial, né, na época, e muitos poderosos de Roma, eles gostavam de ir para Magdala, para essa cidadezinha lá, porque eles consideravam lá uma estação de repouso, né? Lá era um lugar muito tranquilo, né? Um clima muito bom, né? E como era uma cidade que é o centro comercial, então fazia-se muitos negócios nessa cidade, né? Então era uma cidade em que os poderosos gostavam muito de frequentar. Maria, nessa época, ela era uma jovem de aproximadamente aí 28 anos e de uma beleza, era muito bonita, tá? Que causava nas pessoas, né, paixões e ciúmes. Então, os homens a viam e aquilo despertava nele as paixões, né? E ela era uma das habitantes lá de Magdala e era uma pessoa rica, era uma pessoa rica, até mesmo por causa da atividade que ela exercia, né? Ela era uma profissional do sexo e muitos poderosos, né, frequentavam, né, a casa dela e com isso presenteavam ela com presentes muito valiosos, etc. Tudo mais, né? E Magdala, certa vez, né, Maria Madalena, certa vez, ela conheceu Jesus através das suas pregações, né? Conta que ela foi levada a Jesus e ela ficou encantada com Jesus, o modo dele falar, aquele amor que ele transmitia na sua fala, né? E com isso a gente vai perceber que Maria Madalena ela esteve presente em várias situações bíblicas, né? Então ela acompanhou Jesus nas pregações, ela estava presente na crucificação de Jesus, né? Ela estava presente no sepulcro, né? Jesus apareceu pela primeira vez para ela, tá? E depois ela estava, né, no final da vida dela, como ela houve uma mudança muito drástica na vida dela,
Então, ela deixou aquele mundo de riquezas, né? De prazeres, e foi dedicar ao próximo e foi cuidar dos leprosos, né? Então, terminou a vida dela lá, tá? E Lucas conta para nós, no capítulo 8, né, a seguinte passagem, ó. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então, está falando de Jesus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, né, Maria, né, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, Maria Madalena ela foi curada, né, de uma obsessão de 7 demônios. Tá? Também tinha Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Tá? Então, olha, nessa época, as mulheres que eram ricas, pessoas que tinham condições, né, quando elas passavam a seguir o Messias, elas mudavam de vida. Né? Muitas entravam com bens, né, com a parte financeira, dinheiro, para arcar tudo aquilo que era necessário, né, junto à obra do Mestre. Certo? No livro Boa Nova, Humberto de Campos vai dizer o seguinte, ó, Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia, entregue aos prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então, a primeira vez que ela viu o Messias falar, ela ficou admirada. Né? Aquilo tocou o íntimo dela. Olha o importante disso, tocou o íntimo dela. Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos, por lábios tão divinos? Então, ela ficou encantada com aquele negócio, né? Com aquele amor que Jesus transmitia. Né? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. Né? No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Ou seja, ela não gostava da vida que ela vivia. Né? Ela tinha luxo, ela tinha riqueza, mas ela não gostava daquilo. Alguma coisa estava faltando na vida dela. Então, por isso que ela, ao encontrar Jesus, ela se admirou, né? Por aquele ser que estava transmitindo aquilo para ela. Porque até então os homens só procuravam ela por causa do prazer. Né? E Jesus não, Jesus transmitiu algo novo para ela. Continuando, ó. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara. Aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. Ou seja, aqueles homens que convivia com ela, nenhum deles amava ela. Eles estavam ali por quê? Por causa do prazer, né, que ela proporcionava para eles. Né? Mas chega um momento na vida da gente que a gente percebe que só o prazer não é suficiente. A gente precisa de ter algo a mais. Né? E aí entra o amor. Entra o amor. Né? O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Então ela começou a perceber que aquelas facilidades que ela tinha, porque ela era uma pessoa importante, né? Ela tinha acesso fácil, né, dentro do governo lá de Roma, porque os patrícios, as pessoas do poder, tudo conhecia ela. Né? E nós vamos ver que o próprio Pedro conhecia ela, conhecia a fama dela. Né? Não necessariamente estou dizendo, né, que Pedro frequentava a casa dela, mas ele conhecia a fama dela. Né? Depois Humberto de Campos vai dizer, ó, envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso.
Então, o que acontece? Certo dia, Maria Madalena, né, sentindo falta de ampliar aquela conversa com o mestre, procurou ele. E sabendo que ele estava na casa de Pedro, né, de Simão Pedro, ela foi lá conversar com Simão, com Jesus, né? E quando ela entrou, Pedro não gostou muito, não gostou porque conhecia a fama dela, né? E ele era uma pessoa muito rígida nas suas tradições, né? Então ele não viu com bons olhos Maria Madalena dentro da casa dele. Mas Jesus a recebeu com carinho, com um sorriso no rosto, o que diz ali, até parecia que ele estava esperando ela, ele sabia que ela ia, né? A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações, né? E aí ela vai falar para Jesus, né? Ali na sala, tal. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a claridade do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Olha só para você ver, hein? Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Né? Então, ela se abre para Jesus, né? Eu sou pecadora, minha vida não é uma vida digna, né? De seguir de acordo com as tradições, né? Tu sabes disso, falou com ele, mas eu quero te seguir, né? E Deus, será que Deus me aceita? Né? E olha a resposta de Jesus para ela. A virtude no mundo foi transformada na porta larga, da conveniência própria. Aos que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal. Os que são sinceros com seus amigos. Os que defendem seus familiares. Os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia. Renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso à luz da redenção. Então, Jesus falando para ela, né? Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos, por fim exclamou, né? E aí, então, ela percebeu que ela não tinha família, ela não tinha um marido, ela não tinha filhos, né? E aí, aquilo ali deu uma angústia para ela e ela perguntou, né? Exclamou para Jesus, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? Né? A que devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Né? Então Jesus convida ela a ser mãe. Mãe não no sentido dela ter filhos, porque ela falou que não podia, né? Mas ela adotar toda a humanidade como seus filhos. Cuidar de todos, cuidar de todos. É isso que ele quer dizer, né? Quando ele fala, né? Consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães. Ou seja, cuidar de todos, né? É o que Deus quer, que sejamos bons para com todos, né? E aí ele finaliza para ela, vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente, né? Então, olha para você ver, Jesus fala para ela, Maria, mude, né? Vai cuidar dos outros filhos, né? Muda a sua vida. Deus aceita, sim, qualquer pessoa. Todos somos filhos de Deus, né? Deus aceita a todos. E aí ela vai, né?
Depois ela encontra novamente Jesus na casa de Simão, o fariseu, né? Não é Simão Pedro, é Simão o fariseu, né? Depois, tá? A gente vai ver Maria na crucificação, né? Próximo à cruz, né? Tava ali Maria, Maria Madalena, Maria de Nazaré, João, né? E aí tá lá no Marcos, né? No evangelista Marcos, e vai falar o seguinte, ó. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: verdadeiramente esse homem era o filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, né? Tiago menor, e José, e Salomé, né? Depois, o que vai acontecer? Né? E passou aí a crucificação do Cristo, e aí, certo, no terceiro dia da crucificação, que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, né? E pela tradição hebraica, só poderia ter enterro até as 18 horas, né? Após as 18 horas não podia ter enterro, né? Então, os romanos lá que crucificaram o Cristo ficaram muito preocupados com isso, por quê? Porque colocou o Cristo na cruz e ele não morria, né? Então foi feito lá, o centurião depois foi dar água para ele, sentou a lança no peito dele, né? Tudo isso como uma forma de gozar lá, né, da cara dele, e também para ver se ele morria, né? E aí no terceiro dia, como ele já havia profetizado, né, ele aparece a Maria, Maria Madalena, no sepulcro, tá? No sepulcro. No Evangelho de João, ele fala que Maria Madalena foi ao sepulcro, né? No Evangelho de Marcos, ele fala o seguinte, ó, e passado o sábado, ou seja, domingo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo lá no túmulo, né? E no primeiro dia da semana, que é domingo, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer, e diziam uma às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Né? Então, o Marcos já fala para nós que eram essas três mulheres, né? Maria Madalena, Maria, mãe de José, e Salomé, né? Que foram ao sepulcro. Mas quando elas chegam no sepulcro, elas veem que a pedra está retirada, né? E aí a Maria, né, mãe do Tiago e Salomé, vai contar para os apóstolos, né? Maria Madalena fica lá, né, tentando entender a situação, chorando, tal. Aí ela vai, né, e vê dois anjos, né, sentados lá dentro do sepulcro onde Jesus estava. Aí ela pergunta pelo mestre, né? E aí depois ela ouve alguém falar com ela, né? Mulher, porque choras? Aí ela acha que era lá o jardineiro que estava ali e tal. Mas aí quando ela olha, ela vê Jesus. Então Jesus aparece para ela e ela vai, né, para abraçar ele, né? E aí ele fala, né, para não me tocar, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Isso é uma passagem que a gente pode entender aí que Jesus, ao descer, ao desencarnar, né, ele fez um trabalho lá nas regiões umbralinas, né, e ao retornar ele ainda não tinha se depurado daquelas energias deletérias, né, de onde ele passou, então por isso que ele não queria que ela tocasse ele, né? Então é esse o motivo, né? Passado algum tempo, né, os apóstolos eles estavam se dividindo, né, dividindo 2 a 2 para ir divulgar o evangelho, né, a mensagem do mestre. E eles estavam, né, lá próximo ao mar do Tiberíades, né, que é o mar de Genezaré, mar da Galileia, desculpa. Tá? E Maria estava lá. E aí ela fala para Pedro e para Tiago, né, estavam os dois juntos, falou: Pedro, me leva com vocês.
porque ela estava sentindo uma saudade de Jesus e vendo aqueles apóstolos partirem, ela percebeu que aquela saudade ia só aumentar, né? E aí Pedro fala que não podia levá-la, não podia levar, né? Porque ela era mulher, né? E ele temia, né, o passado dela, né? Temia o passado dela de pecado, ele temia, era meio machista, né, na verdade. Ele temia que as pessoas olhassem ele andando com aquela mulher, como ela era pecadora, tal, como é que ficaria a imagem dele, né? Então não deixou Maria seguir com eles. Então ela ficou por ali, né? E aí certo dia, ela em Dalmanuta, né? Ela vê um grupo de leprosos vindo, exatamente para entrar em contato com Jesus, porque sabia lá das proezas, dos milagres que ele fazia. E aí eles chegam, né, perguntando lá onde estava Jesus, tal, e ela vai ao encontro deles, e ela fala que Jesus não estava mais no meio deles, tinha desencarnado. E aí naquele mesmo dia, eles reúnem ele numa praça, né? E ela conta para eles toda a história, né, do convívio que ela teve com Jesus, os ensinamentos, tal. E aí e ali eles ficaram ali à noite ali, tal, conversando, dormindo, tal. Aí no dia seguinte, de manhã, né, as autoridades do local, vendo aqueles leprosos lá, tal, foram lá expulsar eles. E Maria acaba seguindo eles, né? Foi com eles e eles foram para Jerusalém, né? Lá em Jerusalém tem lá o Vale dos Imundos, que é onde ficavam os leprosos, né? E ela acaba indo, acaba se instalando com eles lá, vive muitos anos com ele, tá? Nesse Vale dos Imundos lá, vive muitos anos cuidando deles, cuidando das feridas, exatamente a conversa que ela teve com o Messias, né? Cuide dos outros filhos, né? Dê amor a eles. Então ela cuidou desses leprosos, cuidou muitos anos. E certo dia, ela tomando um banho, ela percebe uma despigmentação na pele, e aí ela pega um espinho, um espinho de alguma planta, crava aquele espinho nessa pinta, né? Essa despigmentação, não sente dor, não sente dor. Esse é o primeiro sintoma, né, de quem tem a lepra, né? É exatamente a ausência de dor no local, né? E aí naquele dia, na hora que ela vai falar, né, para essa comunidade de leprosos, porque o tempo que ela ficou lá, ela ajudou a cuidar, ajudou a administrar tudo, mas ela também, né, falava para eles sobre o mestre, sobre os ensinamentos, né? E aí nesse dia, quando ela vai falar, ela fala nós, né? Nós. Então já não era mais só eles os leprosos, ela também agora estaria nessa situação, né? E aí conta que o quadro de saúde dela foi piorando, e o tempo foi passando. E aí já no final da vida ela sente aquela saudade de Maria, Maria mãe de Jesus, de João, e aí ela vai em busca de Maria. Maria estava em Éfesos, então ela sai, né, desse vale e vai até Éfesos. Só que ela estava muito ruim de saúde, né? Febre, né? Desgastada, com fome. Então a viagem para ela foi muito, muito sacrificada. Então ela viajava mais de noite, porque por causa do sol, né? E aí de dia ficava ali sobre as árvores, né? Passava outro, às vezes dava alguma coisinha para ela comer e tal. E aí diz que quando ela chega às portas de Éfeso, ela já chega delirando de febre, muito mal, muito mal. E quem a vê lá, ouve ela falar de João, e aí vai lá, chama João, tá? Chama João. E aí João vem, pega ela, leva ela para a casa dele, né? Que aí Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, já estava morando com João nessa época, né? E aí Maria diz que Maria cuida dela, né, durante 3 dias e ela desencarna. E aí quando ela desencarna, né, Maria Madalena desencarna,
ela já se vê assim junto ao mar, na Galileia, e ela vê aquela luz forte aproximando dela, e quando essa luz forte se aproxima dela, toma a forma de um homem, era Jesus. Né? E aí Jesus fala para ela que ela tinha passado pela porta estreita, né? Já tinha passado por ela, já tinha vencido, né, todas as dificuldades, né? E que agora era a hora dele buscar ela. E aí ela, né, já convalescida, ele pega ela nos braços e vai. E vai. E assim é a história, né, de Maria Madalena. E espero ter aí contribuído com vocês nessa história maravilhosa, né, que é um dos vultos, né, principais aí do Evangelho, Maria Madalena, e o poder de transformação dela, né, o poder de transformação dela. Então, desejo a todos vocês um grande abraço, muita paz, muita harmonia. Muito obrigado a todos, né, pelo convite. Bye, bye.